Olá, obreiros e obreiras, e a todos que assistem esse vídeo. Vamos a mais uma mensagem, vamos meditar juntos em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Está escrito assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, pois quem despreza o dia dos humildes começos. Vamos entender isso. Todos nós que hoje fazemos a obra de Deus, nós temos um humilde começo. Não é simplesmente um começo, mas como está escrito aqui, o dia dos humildes começos. Então o nosso começo foi bem humilde. E essa humildade tem que continuar, não podemos desprezá-la. Lembra-se quando você foi chamado para fazer a obra de Deus? Lembra-se quando Deus te escolheu para ser um obreiro, para ser uma obreira? Naquela altura você reunia todas as características de uma pessoa de Deus: o caráter, o temor, a obediência a Deus, a humildade, a perseverança, a fé, o sacrifício de estar sempre fazendo o que agrada a Deus e não a si mesmo nem aos outros. O Espírito Santo viu isso em você e tocou no pastor para que através dele você viesse a ser levantado a obreiro, viesse a ser levantada a obreira. Então era o humilde começo. Mas o que acontece é que muitos, infelizmente, hoje já desprezaram os seus humildes começos. Eram humildes no começo, mas com o passar do tempo deixaram essa humildade de lado. Existem pessoas que querem fazer a obra do seu jeito e não do jeito de Deus. Estão sempre a questionar: porque se fosse eu a fazer, eu fazia melhor. Se fosse eu o pastor, eu organizava melhor do que ele. Se eu fosse o pastor, eu não pregava o que ele pregou, eu pregaria outra coisa. Se eu fosse o pastor, a mensagem que sairia de mim seria outra e não essa. Enfim, está sempre a questionar e às vezes até mesmo a criticar. Critica-se os propósitos, criticam-se as campanhas que fazemos. Às vezes até mesmo está sempre ausente nas reuniões. Na época dos humildes começos, não faltava em reunião alguma. Nas vigílias, então, não faltava em nenhuma. Quando tinha uma evangelização, se tivesse que subir, subia, se tivesse que descer, descia, se tivesse que virar à esquerda, virava, se tivesse que virar à direita, virava, enfim, não questionava nada. Mas foi passando o tempo e aí a pessoa já tem sempre aquela velha frase: não é bem assim. Tem sempre alguém dizendo: não é bem assim, e está sempre questionando. Então eu falo isso não é por crítica, eu falo isso para alerta. Se você percebe que os seus humildes começos estão ficando esquecidos, os seus humildes começos estão ficando de lado, está na hora de você então trazer de volta esse humilde começo. Não despreze os seus humildes começos, pelo contrário, valorize. Valorize os seus humildes começos. Não importa o tempo que se tenha na obra, alguns meses, alguns anos, muitos anos, todos nós temos os nossos humildes começos. Quem está começando agora, talvez apenas um ano faz a obra, tem o seu humilde começo. Quem faz a obra há mais de 20 anos, tem o seu humilde começo, que não se pode desprezar. Pense nisso, continue humilde, continue obedecendo, continue fazendo como Deus quer que seja feito, continue consultando a Deus. Antes de fazer qualquer coisa, diga para Ele: é assim que o Senhor quer que faça? Como é que o Senhor quer que eu faça? O servo de Deus consulta sempre ao seu mestre, consulta sempre a Deus. Se a gente continuar a fazer a obra de forma humilde, pode ter certeza, Deus vai se agradar sempre. Então pense nisso, medite nisso e pratique isso, tá bom? Zacarias 4:10, pois quem despreza o dia dos humildes começos. Não despreze jamais o dia dos seus humildes
começos. Que Deus abençoe a você, a sua família e o seu ministério. Até mais.